Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, arroba mmonicacarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixa eu ver também a minha wishlist com os desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro de mimo, tá bom? Hoje vamos de impressão de leitura, a tradicional resenha, se assim posso falar. Eu vou trazer um pouco sobre a minha impressão da leitura desse livro aqui, mas apenas uma das histórias, Irmãs da Revolução. Para quem não conhece esse livro, ele é uma coletânea de ficção especulativa voltada para o feminismo. E a história que eu trago hoje é essa aqui, bem curtinha, Minha Calcinha de Flanela, da Eleonora Carrington. Será que se pronuncia assim? Acredito que seja mais ou menos isso. Essa história ela já foi publicada anteriormente e está sendo republicada nessa edição desse livro maravilhoso da Aleph. E aí eu queria contar um pouquinho sobre a minha experiência de leitura. Eu sempre acho que quando um texto é muito curto, ele é mais complexo para a gente discursar ou até mesmo entender. Porque eu acho que passa um pouco sobre a imaginação do leitor, o seu universo particular. Acredito que a ficção especulativa, ela também promove isso, esse refletir maior sobre a obra e sobre aquilo que a gente pode pensar como cenário para uma perspectiva aqui na égide do feminismo, do passado, da história sobre o feminismo, sobre os enfrentamentos que esse movimento até hoje tem passado, o presente e, por que não, criar cenários para o futuro. E a autora, ela começa falando sobre uma mulher. Essa mulher, ela começa a falar sobre o seu estado atual, que aparentemente é de uma prisão, mas aí quando ela fala desse momento de prisão que ela tem vivenciado, é, ela fala um pouco sobre sua história de vida e a história ela passa para a gente uma ideia de uma mulher que era uma beldade, uma mulher que era reconhecida como muito bela na sua época e fascinava a todos e, e talvez fosse uma artista, talvez eu pense que fosse uma modelo, talvez uma cantora, e todos paravam realmente para admirar essa beldade, esse rosto muito belo. E ela coloca que, a protagonista coloca que as pessoas iam para aquele lugar para se entreter e basicamente perder tempo, né? E talvez numa sociedade que vivemos hoje de consumo, de obrigações, de corre-corre, talvez o entretenimento por si só ele seja encarado por alguns como perda de tempo, né? Nós sabemos que a perspectiva do trabalho para o homem é muito importante, mas o ócio e o lazer também, porque é aquilo que dá um pouco de sentido à vida, bem como a família, a fé, os amigos e a vida em sociedade, né? Ninguém é só para o trabalho, né? A perspectiva de uma vida voltada só para o trabalho eu acho muito limitante, porque apesar de importantíssimo o papel do trabalho na sociedade, de prover as nossas necessidades, existe também uma satisfação no labor, né? Acho muito triste também quando a pessoa não tem satisfação no labor, no trabalho, e só vê como realmente uma obrigação para prover o financeiro. Mas ela coloca isso aí como meio que uma perca de tempo. E ela fala sobre um processo de envelhecimento, mesmo que ela não utilize essa expressão, envelhecer, ela fala que aquele rosto ele vai se deteriorando. E aí, me parece que aparentemente aquela beldade ela vai numa busca meio que desenfreada
para manter um status quo original daquele rosto belo, daquele rosto que encanta, daquele rosto que chama atenção. E aparentemente a sua vida era muito voltada para essa estética do rosto, imagino que também para o corpo. E ela disse que, ao contrário do que as pessoas pensem, ela é uma pessoa santa, né? Ela é uma pessoa santa e a gente vai perceber isso se a gente de fato ler e conhecer um pouco da sua história. Eu acho o título bem diferentão, né? Minha flanela, minha calcinha de flanela. Eu fico pensando o que é uma calcinha de flanela. Porque uma flanela, se a gente pensar no papel, no uso do objeto, é um papel de limpar, né? De tirar poeira, de tirar sujidade de uma superfície. E ela fala que ela tem essa calcinha de flanela e que todos os dias ela tem que lavar e ela tem que estender ao sol. E aí eu imagino que esse estender ao sol, apesar do aspecto físico, sabemos que o sol é importante para, dentro do aspecto da roupa secar, mas poderia ser numa área fechada, sem incidência do sol. E aí eu percebo a importância daquela calcinha estar lá, aparente para todos, visualmente para todos, chamando atenção. E aí eu não sei se é uma perspectiva pessoal da protagonista ou simplesmente da vida que impõe sobre ela, já que sobre ela tem essa aura dela não ser uma pessoa santa, dela ser talvez uma mulher devassa, essa necessidade de estar expondo aquela calcinha, né? E como espécie de troféu, eu penso assim. Aí eu penso nos profissionais, talvez do sexo, e aí lato senso, e penso que são vistos como talvez só aquilo, só apenas profissionais do sexo e não necessariamente pessoas. O texto não deixa claro se essa protagonista ela é uma profissional do sexo. Eu sei que a imagem dela é muito importante, é muito relevante no que ela faz, e manter essa imagem bonita é algo muito preocupante para ela, muito significativo. E aí ela vai, através do percurso da história, correr atrás dessa manutenção desse status, né? Que eu imagino que no mundo contemporâneo se dá através de cosméticos, intervenções cirúrgicas como plástica, etc e tal, né? E quando ela tem essa mudança de rosto, algumas coisas acontecem dentro de uma perspectiva não mais tão factual, e aí o texto vai para uma outra camada, e ao meu ver, aparentemente, para um realismo fantástico, porque ela traz uma perspectiva de outras dimensões, nessa busca da manutenção do rosto, e faz com que ela cometa um crime. Esse crime, para mim, não ficou claro, não ficou explícito na obra, não ficou descrito, mas faz com que ela fique um tempo reclusa e depois ela cumpre essa pena e aí ela, depois de um tempo, ela realmente consegue a liberdade. E aí eu fiquei pensando, que texto diferentão, que coisa estranha, o que é que essa autora ela quer falar? Ela quer falar do uso do corpo da mulher na sociedade, ela quer falar da importância de se manter o corpo da mulher sempre belo, sempre jovial, para atender a necessidade de homens ou de uma sociedade que sempre está correndo em busca daquela constante beleza, da constante juventude, porque até os 20 anos alguém é muito jovem, talvez até os 25 não seja encarado como uma pessoa velha, mas a partir dos 30 aquela juventude já não é mais tão citada, né? E aos 40, infelizmente, né, eu falo por mim, você já é uma senhora. Não que eu ache problema no envelhecer, eu costumo dizer às pessoas próximas que cada fase da vida a gente vai viver uma coisa, e como é bom envelhecer, ter essa dádiva do envelhecimento,
porque só envelhece quem está aqui. Mas aí eu fiquei pensando, né, sobre o que a autora quer trazer com essa protagonista, sobre esse corpo e esse rosto que se serve para entreter, fazer outros desopilarem, fazer outros fugirem da própria realidade, perderem até mesmo tempo. Essa busca constante da protagonista em se manter jovial, bela, e a ponto dela cometer um crime para essa manutenção e depois a sua liberdade, né? Ela conseguir essa liberdade, mas aí já passa um tempo e realmente o seu corpo já está no aspecto já não mais belo e deteriorado, né? E aí eu fico pensando, é para falar do vazio existencial, do vazio dessa busca constante da protagonista, e eu fico pensando, qual o propósito de uma vida em que apenas o belo, apenas a estética, ela faz aquela vida valer, né? E me pergunto se aquela protagonista, nessa perspectiva de beleza, de ser usada por sua beleza e da busca constante da beleza, se nesse tipo de vivência ela consegue vislumbrar outros horizontes, um horizonte de trabalho, um horizonte da formação de uma família, um horizonte de intelectualidade, de uma vida através de uma busca de estudo científico ou mesmo literário, ou de lazer, ou de se ver como talvez irmã, amiga de alguém, vizinha. Que tipo de existência é limitante no aspecto único e subjetivo e até ativo da estética promove a vida dessa mulher, né? Eu achei bem instigante e aí eu lanço para vocês esses questionamentos. Eu ainda não tenho a resposta, mas gosto de instigar, gosto de soltar para vocês também isso, porque eu acho que a ficção especulativa é isso e eu ainda estou verdinha tentando amadurecer essas ideias. Eu vou citar aqui um trecho bem curtinho para vocês inferirem um pouco da obra e também ficarem, se sentirem desafiados para conhecer essa história e outras que estão aqui nesse livro, né? Eu vou paulatinamente trazer a leitura dele nesses pequenos mini contos, porque eu acho que tem muito sentido para mim. Eu gosto muito desse debate do feminismo, das pautas da mulher e os nossos enfrentamentos, né? E diz assim: a vida tridimensional, disse o grego, é formada pela atitude, como pela atitude deles. Espero que você tenha um enfoque de lã, um estoque de lã, melhor falando. Você é tridimensionalmente forçado à santidade, o que significa que deve fiar seu corpo e ensinar aos roxos como fiar deles. E aí ela continua. As palavras compassivas do grego me encheram de medo. Eu mesma sou um rosto, o jeito mais rígido de se apresentar da competição social de devoramento de rostos. Me ocorreu quando ataquei um policial com meu forte guarda-chuva de aço. Fui rapidamente colocado na prisão, onde passei meses em detição benéfica para a saúde e exercícios compulsórios. Eu acho engraçado esse enfoque da autora quando ela fala dessa santidade, pelo seguinte: quando a gente pensa nas hierarquias religiosas e nas diversas religiões, essa busca da santidade, ela está muito atrelada a uma vida voltada para um ser transcendental e para uma vida de esquecimento de toda a luxúria e de tudo aquilo que a gente pode pensar aqui na Terra como um excesso de gozo, excesso de comida, excesso de bens, excesso de vaidade, né? E a santificação, ela também passa por isso. Então, talvez por isso que a protagonista tenta enfocar tanto essa questão da santidade que ela teria, mas que é um conceito contraditório se pensarmos numa figura bela em que
está constantemente buscando essa manutenção do status quo de beleza e para uma beleza que vai ser admirada por outros. E talvez até mesmo, porque o texto não deixa claro, usada por alguém. E isso é algo contraditório. E, ao meu ver, explodir a cabeça. Então, eu queria soltar esses questionamentos para vocês. Quem quiser comentar, opinar a respeito, fique à vontade, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!